Isso dá 10 1, então. Abençoados com todas as bênçãos. Melhor domingo, melhor dia. Recebo que tudo está bem na sua vida. Recebo que Deus mesmo tem cuidado de vós, assim como tem cuidado de nós, não é isso? Somos filhos amados desde antes da fundação do mundo. Estamos firmes nessa liberdade pela qual Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele fala assim, ó: estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo, veja bem, Cristo nos libertou. Você é livre, você é um filho livre, nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não volte à escravidão, não volte à servidão, não deixe que ninguém manipule a sua forma de pensar, porque a pior escravidão, abençoados, é da mente. Quando alguém toma posse da sua mente, quando alguém manipula a sua maneira de pensar, quando você não tem uma maneira de pensar. Esta é a pior escravidão. E o Evangelho diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos libertou aqui, ó, na nossa mente. Hoje somos livres, somos filhos, abençoados com todas as bênçãos. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado aí pela sua audiência. Já estamos aqui ao vivo a partir do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, a cidade mais linda do mundo. Por que é a mais linda? Porque nós estamos aqui, abençoados. Aonde você está, veja bem isso, aonde você está é sempre o melhor lugar. Aonde você chega, as melhores coisas acontecem. Porque Deus mesmo está aqui, ó, no nosso espírito. Não é por causa do local, é porque Deus está no nosso espírito. É onde Ele está, abençoado. Coisas boas sempre acontecem. Então, gostaria de agradecer a você que tem participado conosco aí nas nossas lives, nas nossas mensagens, que na verdade não são nossas, não é isso? É do nosso Pai. Por isso que você gosta, por isso que te agrada ouvir essa palavra, porque é a palavra do nosso Pai que está aqui na nossa mente. Quando você ouve, independente da minha bela voz, te agrada, te faz feliz, porque é o nosso Pai que está falando. Muito obrigado por você estar compartilhando a mensagem. Gostaria de incentivar você que continue a compartilhar a mensagem para que alcance a outras pessoas, para que alcance a outros abençoados, para que da mesma forma que essa palavra nos libertou aqui na mente, também liberte aqueles irmãos que estão lá presos na religião, naquela cadeia chamada religião, uma senzala, né? Senzala espiritual, a senzala da mente que mantém os nossos irmãos ali presos. E a única maneira de libertar esses irmãos é com a palavra da graça de Deus. E para isso é necessário que eles ouçam. E você, compartilhando a mensagem, vai facilitar com que essa palavra chegue até os ouvidos desses abençoados. E também gostaria de incentivar você a se inscrever aí no nosso canal do YouTube. É importante que você faça isso, porque para dar mais velocidade a essa palavra, para que a palavra corra com mais rapidez. Se você já o fez, muito obrigado pela sua participação, não é isso? Se você não o fez, eu lhe peço que participe aí, se inscreva no nosso canal do YouTube, não vai comprometer aí o seu celular em nada, você não vai pagar nada, não vai gastar nada, apenas vai participar para que a palavra corra e seja glorificada. Então nós te incentivamos a isso. Vamos aqui tratar de um assunto bem importante essa manhã, um assunto que Deus tem colocado aqui no nosso espírito, alguma coisa simples, mas muito importante, abençoados, porque a religião, ela é uma coisa assim tremenda, ela prende as pessoas com as coisas mais simples. Incrível isso, não tem ali um negócio assim muito montado, muito forte, muito esperto, não. São coisas simples que mantêm a mente dos nossos irmãos ali preso. E como é que eu sei disso? Abençoados, nós passamos ali muitos anos, passamos ali 30 e tantos anos ali embaixo daquela servidão ali, achando que estava agradando a Deus,
com sinceridade aqui do nosso coração, sempre fomos sinceros. Por isso que quando nós falamos aqui, nós não falamos contra ninguém. Nós não estamos aqui para maltratar a ninguém, porque nós conhecemos a sinceridade dos nossos irmãos que estão ali. Por isso nós falamos assim. Abençoados, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui tratar de um assunto chamado a mentira de perder a salvação. A mentira de perder a salvação. Mais uma mentira aí, é isso? Que é ensinada aí pela religião, que diz que, olha, você é salvo, você se salvou, mas corre o risco de você perder a salvação. A religião ensina que nós temos que manter aí um procedimento para alcançar a salvação e depois continuar com um certo procedimento para manter essa salvação. E o Evangelho não diz essas coisas. O que nos interessa aqui é o que diz o Evangelho. Então vamos ler aqui um verso, uma saudação aí a todos os nossos irmãos que já estão aí ao vivo nos acompanhando. Nós vemos aqui abençoados que amam essa palavra. Abençoado, muito obrigado pela sua participação. Não falamos aqui o nome dos abençoados porque são muitos e vamos ocupar um tempo que é muito, muito importante. Então nós usamos esse tempo para falar da palavra do nosso Pai e aí alcançamos a todos, não é isso? Mas muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí pela sua audiência, tá bom? Então vamos ler aqui, segunda carta que Paulo escreveu a Corinto, capítulo 5, versículo 11. Pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, anote, escreva aí que você vai ouvir, confira para você chegar a uma conclusão se realmente perder a salvação é uma mentira. Porque está escrito aqui que realmente é mentira. Você não pode perder a salvação, tá bom? Nós não estamos aqui fazendo uma pergunta, nós estamos fazendo uma afirmação. Você não pode perder a salvação. Então vamos ver aqui, ó. Segunda carta de Paulo a Corinto, no capítulo 5, no verso 11, diz assim, ó, assim que, veja bem, sabendo o temor que se deve ao Senhor. Quando fala aqui temor, ele está falando de conhecimento, não é medo. A religião, ela tem medo de Deus, não é isso? Olha, porque Deus vai pesar a mão, porque Deus vai me jogar no inferno, porque Deus é fogo consumidor, e se eu sair aqui dos caminhos do Senhor, e o diabo vai me pegar, eles têm medo do Senhor. E quando Paulo diz aqui, ó, sabendo o temor que se deve ao Senhor, é o conhecimento do Senhor, o evangelho da graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E diz mais, persuadimos os homens à fé. O que é persuadir uma pessoa aqui no Evangelho? É explicar. O nosso trabalho aqui é explicar o Evangelho da graça de Deus, o pacto da graça, que é o pacto da fé. O nosso trabalho aqui não é com as obras de Moisés, não é com a lei de Moisés. O nosso trabalho é explicar o pacto da graça. Por isso que o apóstolo Paulo fala. E diz mais, mas somos manifestos, ou seja, somos conhecidos a Deus. Deus abençoado, ele sabe exatamente quem é você. Deus sabe exatamente de onde você veio, ele sabe a sua posição aqui nesse reino e sabe exatamente para onde você vai assim que você sair desse corpo aqui de carne. Deus não tem dúvida disso. Agora Paulo escreve dizendo o seguinte, e espero, olha a oração do apóstolo Paulo, e essa também é a nossa oração a favor dos nossos irmãos que estão presos lá na religião. E espero que nas vossas consciências, no vosso entendimento, no vosso conhecimento, sejamos também o quê? Conhecidos, sejamos também manifestos qual é a nossa posição perante Deus. Essa é a oração do apóstolo Paulo por essa igreja. E nós oramos pelo sistema religioso hoje para que eles conheçam, saibam, consigam identificar qual é a nossa posição diante de Deus. Saber quem você é, o que você está fazendo aqui e para onde você vai quando sair desse corpo. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Então, veja bem, Paulo diz que a nossa posição espiritual é conhecida por Deus. Porque o Evangelho é um pacto da graça, é um pacto do Espírito. Nós aqui não tratamos com carne. No que diz respeito à carne, o apóstolo Paulo disse também nessa carta que a ninguém conhecemos segundo a carne. Conhecemos segundo o Espírito. Deus não te conhece segundo a carne.
Nós te conhecemos segundo o Espírito. Então, ele diz que a nossa posição espiritual, nosso espírito, é conhecida por Deus. E tem mais, abençoados. Veja bem, tem mais. É uma posição definida por Deus. E mais, é imutável, não muda. Deus nos colocou numa posição e não vai mudar essa posição. Escrevendo lá os Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que Deus, ele não muda. Não tem como mudar. Deus é o mesmo ontem, hoje e será o quê? Eternamente. O que ele definiu desde antes da fundação do mundo, ele vai ser para sempre. O que ele pensa de você, o que ele definiu você numa posição, não vai mudar, abençoado. Foi ele mesmo que fez. Você querendo ou não, como dizia a minha vovó, né? Minha vovó uma vez me falou, olha, você pode se mudar pode se virar pelo avesso, que isso não vai mudar. Você pode fazer o que quiser, abençoado. A posição que Deus te colocou não vai mudar, porque foi Deus que te colocou. Não foi você que se colocou, foi Deus que te colocou. E veja bem, o nosso trabalho aqui é explicar o pacto da graça. Nós não estamos aqui com uma outra finalidade. Quando nós se juntamos aqui, eu, o abençoado Márcio, o abençoado João, o abençoado Marcos, foi na intenção de também explicar o Evangelho da Graça. Não que nós fôssemos assim, mais espertos, mais inteligentes do que ninguém. Não, isso não, abençoado. A nossa intenção é fazer conhecido esse Evangelho, como nós falamos aqui no começo, para que Deus liberte aqui na mente o Evangelho da Graça, liberte os nossos irmãos dessa prisão chamada religião. Efésios capítulo 1, versículo 18, vamos ler aqui, olha só o que diz, Efésios capítulo 1, no versículo 18, ele diz assim, esse aqui é o nosso trabalho aqui em explicar o Evangelho da Graça. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, a intenção aqui é que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nosso trabalho aqui é falar sobre o Evangelho da Graça, para que Deus mesmo vai iluminar os olhos do seu entendimento e você vai entender a sua posição em Cristo Jesus. É isso que nós estamos falando aqui. Não é que eu sou mais inteligente do que você, ou você é mais inteligente do que seu irmão, ou você saiba mais. Não, não. A ideia aqui é explicar o Evangelho para que Deus, o próprio Deus, ilumine os olhos do seu entendimento e você tenha o teu conhecimento liberto, livre. A prisão da mente termine. Para que o nosso conhecimento seja igual ao pacto da graça. Eu passei muitos anos lá na religião e o que eu conhecia não tinha nada a ver com o Evangelho da Graça. Eu falava lá, Deus te abençoe, orava pelos irmãos, colocava a minha mão na cabeça dos irmãos, às vezes botava a minha cabeça lá debaixo da mão de algum homem, porque diferente do conhecimento da graça de Deus. O Evangelho diz que Deus já nos abençoou. Não é que Ele vai me abençoar, diz que Ele já me salvou. Lá em 2 Timóteo 9, diz que nos salvou, nos chamou desde os tempos eternos e não foi segundo a minha vontade, segundo a vontade de Deus. Então, é necessário que você tenha esse conhecimento que é igual ao pacto da graça. Para isso é necessário você ouvir. E por que falamos assim? Porque no Evangelho da Graça não diz, abençoado, veja bem, no Evangelho da Graça, que vai de Romanos até Hebreus, não diz nada que nós possamos aqui perder a salvação do Espírito. Não existe no Evangelho, Paulo não recebeu nenhuma informação lá do próprio Deus, do próprio Cristo, que um filho pudesse de alguma maneira perder a salvação, deixar de ser filho. Quando falamos aqui perder a salvação, estamos falando, um filho pode deixar... Um salvo pode deixar de ser filho? Um filho pode perder a salvação? O Evangelho, em tempo algum, em lugar nenhum, de Romanos até Hebreus. Quando nós falamos aqui de Evangelho, estamos falando de Romanos até Hebreus. Não diz. Se você por acaso conhece, por favor, você tem o nosso número aí na nossa página aí, você tem acesso a nós. Por favor, nos fale, nos diga onde está dizendo que um filho pode deixar de ser filho, onde um filho pode perder a salvação. Eu estava ouvindo um abençoado essa semana,
Eu sempre estou ouvindo meus irmãos, não é isso? É necessário, porque de repente eu estou errado, não é isso? E tenho que me corrigir. Estava ouvindo um abençoado e ele estava lendo aqui 2 versículos aqui de Êxodo e justificando que eu posso perder a salvação. Gostaria aqui de ler com os abençoados que o santo estava lendo. Êxodo capítulo 32. Por favor, abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 32, 2 versículos, versículo 32 e o versículo 33. Olha só o que o abençoado me apresentou. Não, até uma abençoada, né? Uma abençoada me apresentou através de um vídeo para justificar que podemos perder a salvação. Ela leu assim, versículo 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Isso aqui é no tempo de Moisés, lá na lei de Moisés. Abba, Pai. E se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés. Primeiro, no versículo 32, é a oração de Moisés a Deus. No versículo 33, Deus responde a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu, Deus, do meu livro. Então o abençoado diz, então olha, se Deus riscar o nome do livro, perdeu a salvação. Pessoal, veja bem, você tem que entender o que você está lendo, o tempo, a época, quem está falando, com quem está falando. A Bíblia não foi toda escrita para mim, a Bíblia não foi toda escrita para você. Veja que tempo que está falando aqui, no tempo lá de Moisés, onde a lei imperava, onde o pecado estava presente. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, essa oração aqui não ia acontecer nada, porque Deus mesmo ali na cruz aniquilou o pecado. E de que livro é esse que está falando? Será que é o livro da vida, o livro onde Deus tem o nome dos seus filhos? E a Bíblia fala de outros livros, o livro dos viventes, o livro da vida e outros livros. Não é do livro da vida, o livro da salvação que Deus aqui está falando com Moisés. É necessário você entender. A Bíblia e o Evangelho, em local nenhum, diz que um filho possa perder a salvação. O engano da religião, veja bem, abençoados, o engano da religião está em ensinar que a salvação do Espírito, é uma escolha do homem, que depende do homem escolher ser salvo ou não. Esse aqui é o problema da religião. Eu mesmo ensinava na escola dominical, não é isso? Quando eu fui professor de escola dominical, e ensinava, olha, se você quiser ser salvo, depende de você. Tem um procedimento aqui que você tem que cumprir. E mais, aceitar ser salvo, permanecer firme. Veja bem, não é simplesmente você, não, a partir de hoje eu sou filho de Deus e eu quero. Tá, tudo bem, mas também tem que permanecer firme até o último dia da sua vida. Porque funciona assim. O abençoado nasce dentro do lugar chamado Igreja Evangélica, assim como eu nasci, não é isso? Desde o berçário, e tem 10, 20, 30, 70, 80 anos ali. Faltando um dia para o abençoado morrer, ele deu uma escorregadinha, entrou numa obra de carne, perdeu a salvação. Já era. Esse é o conceito da religião. Você tem que permanecer firme durante toda a sua vida. Isso é impossível, abençoado. Com essa carne complicada que eu tenho, como é que eu vou permanecer firme durante 80, 90 anos? Algum momento eu vou escorregar. Como dizia aí um amigo nosso, não é isso? Quem não tem dinga, tem mandinga. Um abençoado que eu amo muito, honro muito a Deus pela vida desse abençoado. E ele falava, olha, se você não escorregou por baixo, com certeza você escorregou por cima. Porque todos escorregam, abençoado. Se dependesse do que eu tenho que fazer para ser salvo, jamais, de maneira nenhuma, a salvação já tinha se acabado, já tinha se esgotado. Mas não dependeu de nós. Em lugar nenhum do Evangelho diz que a salvação depende do homem, que o homem possa perder a salvação. Então vamos aqui o que diz, né, o Evangelho, o Pacto da Graça, porque o nosso trabalho aqui é esse, é explicar o Pacto da Graça. Efésios, vamos aqui a Efésios, não é isso? O nosso livro aqui, tão amado, aqui nós gostamos muito desse livro aqui, dessa carta, desse que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículos 3,
4 e 5. Eu sei que você já conhece esse versículo, um clássico aqui para nós amamos esses versos aqui, porque é a palavra do nosso Pai, mas tem muitos abençoados que estão aí nos ouvindo, nós recebemos correios, não é isso? Que não conhecem, então vamos ler junto com esses abençoados. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, falando de Deus, não é isso? O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o qual nos abençoou. Abençoado. Presta atenção nisso aqui. Abençoou. Não é que vai abençoar. Abençoou. Já aconteceu. Com todas as bênçãos. Uma certa vez eu participava de um culto de oração para Deus conquistar uma bênção. Vamos ali, porque Deus tem uma bênção para você. Aqui diz que Deus já nos deu todas. Como é que tu vai participar de uma reunião para Deus te dar uma bênção? Se aqui está escrito que Deus já te deu todas as bênçãos espirituais. Preste atenção. Espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então aqui no verso 3, Deus está tratando da nossa posição espiritual. Veja bem, abençoados, preste bem atenção nisso aqui. O assunto aqui, abençoado com todas as bênçãos, no espírito. Porque não você vai olhar para mim, vai me ver andando de ônibus, vai me ver andando de bicicleta, não tenho carro, desempregado, aí você vai falar, como é que você é abençoado com todas as bênçãos? Porque o assunto aqui é espiritual, é no nosso espírito que se manifesta na nossa vida de carne, de acordo com o tempo de Deus. Ele que sabe o tempo certo de se manifestar aquilo que ele já fez aqui no nosso espírito. E o versículo 4, como também no espírito, veja bem no versículo 4, como também nos elegeu nele. Elegeu em quem? Elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja bem, houve uma eleição. Está dizendo aqui, como nos elegeu nele. Houve uma eleição, mas com os critérios de Deus. Deus que escolheu, Deus que elegeu aqui, ó, esse está dentro dos meus critérios, então esse está eleito. Não, aquele ali, não serve. Deus que teve os seus critérios e ele que fez essa eleição. Uma escolha feita por Deus. É isso que você precisa entender a respeito da salvação eterna. A escolha, a eleição foi feita por Deus antes da fundação do mundo. Diz aqui o versículo 4 aqui, antes da fundação do mundo. Antes de você chegar nesse corpo de carne, antes da formação do corpo carnal, entendeu? Antes dessa formação, aqui nesse corpo, aonde acontecem as nossas escolhas. Antes de você ter a oportunidade de escolher qualquer coisa, antes da formação desse corpo carnal, já aconteceu a escolha de Deus, foi antes. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos, olha só, Hebreus capítulo 2, versículo 14, bem no comecinho, diz que os filhos participam de corpo, de carne e de sangue. Você, antes de chegar nesse corpo aqui, você já era um filho. Não é que você chegou nesse corpo para se transformar, se passar a ser um filho. Não é isso. Antes de chegar, você já era filho. Participamos de carne e sangue, e a salvação, abençoados, faz parte, veio imputado. Quando Deus nos colocou nesse corpo de carne, a salvação eterna já veio imputada aqui no nosso espírito, já veio junto. Não é que nós chegamos aqui, não é isso? Temos que fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Não, você já chegou aqui, imputada aqui no teu espírito, a salvação eterna. E essa participação, abençoados, começou depois da eleição de Deus. Depois que Deus te escolheu, aí veio a nossa participação de corpo de carne. Escolheu-nos para sermos santos e irrepreensíveis. Está escrito aqui, salvos, santos e irrepreensíveis. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Foi para isso que ele nos escolheu. E o versículo 5 diz assim, e nos predestinou. Olha só que palavra bonita. É o terror da religião, não é isso? E nos predestinou para quê?
para você aceitar Jesus e de repente você ser um filho? Não, para ser filho de adoção por Jesus Cristo para ele mesmo, segundo o querer da vontade dele, segundo a sua própria vontade. Então, abençoados, veja bem, nós chegamos aqui nesse corpo de carne com o nosso destino pronto. Somos filhos, ele nos predestinou. Quando nós caímos aqui nesse corpo aqui colocado pelo próprio Deus, já chegamos aqui com tudo predestinado. Filhos, salvos. Quem é, quem não é, não é. A eleição, a escolha foi de Deus, não foi nossa. Não vem das nossas obras. Não veio. O próprio Deus é que nos escolheu, nos predestinou, nos elegeu, nos abençoou com todas as bênçãos. Isso é um pacote que já veio embutido, já veio imputado no nosso espírito quando começou a nossa participação de carne. Quem é, quem não é, não é. Como diz um amigo nosso, quem está dentro não sai, e quem está fora não vai entrar, porque a eleição, a escolha foi feita por Deus. Agora a questão que a religião questiona, a religião discute, e há um questionamento muito grande aí, é esse. Podemos perder essa posição de filhos? Deus nos predestinou, Deus nos escolheu, ele imputou aqui na nossa mente a salvação e nos colocou nesse corpo de carne, nessa beleza aí que você vê no espelho. Foi Deus que colocou você dentro desse corpo de carne. Agora a questão aqui nós podemos de alguma forma perder essa condição de filho, podemos perder a salvação? Vamos ver aqui, João. Vamos a João, livro histórico de João. Vamos ler aqui alguma coisa lá do tempo de Jesus, no capítulo 10. Vamos ler aqui 2 versos, somente 2 versos, não é isso? Temos muitos versos aqui que mostram essa evidência, mas por causa do nosso tempo, vamos aqui encurtar. João capítulo 10, no versículo 26, ele fala assim, mas vós não credes. Olha só, Jesus falando aqui, Jesus de Nazaré, falando para um grupo de pessoas. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ele usando aqui o vocabulário lá da época, você entende que hoje nós somos filhos, não é isso? Não somos ovelhas, somos filhos. Então ele diz, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, não são dos meus filhos, não participaram lá daquela eleição que houve lá antes da fundação do mundo. Por isso que não crê. Hoje, aquele que não crê, abençoado, ele não é culpado disso, é porque ele não participou lá da eleição antes da fundação do mundo. Como já vos tenho dito. E o versículo 27, olha, veja o que ele diz. As minhas ovelhas, ou seja, os meus filhos, os meus eleitos, os meus predestinados, ouvem a minha voz. Isso aqui não é uma opção, não, abençoado. Isso aqui é imperativo, isso aqui você vai ouvir. Se você é um filho, eu recebo que você é um filho, então você vai ouvir. Não adianta, porque ele diz aqui, as minhas ovelhas, os meus filhos, ouvem a minha voz. E mais importante, e eu, o próprio Deus, conheço-as, e elas me seguem. Me segue, não tem, isso aqui não é opcional. Vamos ver se eu aceito seguir Jesus. Vamos ver se não, isso aqui Deus não te deu opção nenhuma. Ele foi taxativo. As minhas ovelhas, os meus filhos, aqueles que eu predestinei, aqueles que eu elegi lá antes da fundação do mundo, num certo momento eles vão ter que me ouvir, porque são meus filhos. E diz no versículo 28, ele fala assim: e dou-lhes a vida eterna. Já deu. Você tem a vida eterna. E nunca. Olha, eu penso que isso aqui, se você pensa por algum minuto da sua vida que você pode perder a salvação, você está chamando Jesus de mentiroso. Porque ele fala bem aqui, e dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. Nunca. Será que existe um segundo na sua preciosa vida que foge desse nunca aqui? Nunca hão de perecer, e ninguém, ninguém abençoado, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode tirar você do controle de Deus. Ele está falando aqui. E o versículo 29, meu Pai, ele aqui falando do Espírito, não é isso? Porque Deus é Espírito, e quem estava dentro daquele corpo ali era o próprio Deus.
o que se via por fora era Jesus de Nazaré, mas por causa, veja bem, pessoas, por causa ali do vocabulário da época, porque ele estava comprometido com a lei de Moisés, ele disse: meu Pai, que me deu, é maior do que todos. E ninguém, mais uma vez aqui ele fala, ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu penso aqui que só esses versos aqui de Jesus de Nazaré, né, são palavras de Jesus de Nazaré, Deus mesmo manifestado em carne, resolveria esse assunto, dizer que um filho possa perder a salvação. Porque ele deixou bem claro aqui, ó, da minha mão, da mão do meu Pai, ninguém pode tirar um filho. Então, se não pode sair da mão do Pai, como é que alguém pode perder a salvação? Então, essa história da religião falar que se pode perder a salvação é mentira. Essa é a nossa posição espiritual. Filhos, isso é a posição do espírito, não é isso? Nós estamos falando aqui do espírito, não estamos falando da carne, porque a carne vai voltar para o pó e o espírito volta para Deus. Já dizia lá o mais inteligente, o mais sábio da terra, não é isso? E que ninguém pode mudar. Não pode, abençoar. A nossa posição é espiritual em Cristo Jesus, ninguém pode mudar. Isso é imutável. O próprio Deus disse aqui, quando esteve aqui no corpo de carne, mesmo muitos não entenderam. Hoje nós podemos entender porque, por causa da revelação do Evangelho da Graça, quando ele explicou para Paulo, e Paulo deixou escrito aqui em 14 livros, nos possibilitou a entender o que ele estava falando. Jesus nada mais, nada menos estava falando que nenhum dos seus filhos pode perder a salvação, porque foi ele mesmo que deu a vida eterna. Ele imputou aqui no nosso espírito. Quando falamos, abençoados, veja bem, quando falamos que Deus escolheu quem ele quis, aí, abençoado, aí diz aí para nós, Deus seria injusto. Já ouvi muito isso, não é isso? Uma certa vez eu estava dentro de um lugar chamado Igreja Evangélica, fui lá falar com um amigo, procurar por um amigo, eu tinha que falar com ele, e fui assim, de uma certa maneira, constrangido a assistir a reunião, e fiquei lá. A primeira coisa que o abençoado disse, que tinha lá um título de apóstolo, é que seria uma injustiça de Deus escolher esse para a salvação e esse para a perdição. Quando nós falamos aí, não é isso, que Deus escolheu quem ele quis, que Deus salvou quem ele quis, logo vem a nós e fala: olha, isso seria injustiça de Deus, por que Deus não deu oportunidade para um e não deu para outro? Olha, abençoado, deixa eu te falar aqui uma coisa muito séria. Deus não deu oportunidade para ninguém. Deus não perguntou para ninguém: ó, você quer ser meu filho? Você quer participar desse projeto chamado salvação? Para ninguém. Deus é soberano. E o soberano, ele não depende da opinião nem da vontade de ninguém. Ele faz as coisas da maneira que ele quiser. E Deus fez assim. Antes da fundação do mundo, ele escolheu quem ele quis para ser filho dele. Ele é soberano. E veja aqui, ó, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, bem conhecido nosso, são versos bem conhecidos. É um assunto tão falado aqui entre nós, mas é necessário que se fale mais uma vez. No versículo 21, diz assim, ó: ou não tem olheiro, olha só, para aquele que diz que não, Deus não poderia escolher esse para a salvação e esse para a perdição. Veja bem, versículo 21. Ou não tem o olheiro poder sobre o barro? Olheiro é aquele abençoado, aquele artista que trabalha com barro e faz o vaso da maneira que ele quer. Do jeito que ele quer, redondo, com a alça para cá, e faz um furo no meio, do jeito que der na cabeça dele. Para, da mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra, o olheiro, ele não pode pegar um bocado de massa e fazer um vaso bem bonito e um bem feio, um para colocar na sala de visita e o outro para colocar lá no banheiro, lá no lugar que não é muito bonito. Ele não tem esse poder? Claro que tem. O olheiro tem esse poder. E no versículo 22, veja só o que ele diz. E que direis? Agora o negócio ficou mais sério. E que direis? Se Deus... Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? É isso que o apóstolo Paulo está perguntando. O que é que você pensa? O que é que você acha desse assunto aqui? Ó? Que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para perdição? Será que Deus não teria
o poder, a capacidade, o direito de fazer o que ele quis, escolher um para a salvação, um vaso para a honra e outro para a desonra, sendo ele soberano? O versículo 21 diz que o oleiro escolhe o que quer fazer com o barro. O vaso não escolhe a sua forma, abençoado. É o oleiro que escolhe, o oleiro quem decide. E aí no verso 22, o que nós lemos? Que Deus é o oleiro. Vamos ler mais uma vez aqui, ó. E que direis, se Deus querendo mostrar a sua ira, Deus aqui é o oleiro. O mundo, as pessoas que são o barro. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma comparação, né? Dando um exemplo aqui entre um e outro. O mundo, as pessoas é que são o barro. E Deus quis fazer um para a honra e outros para a desonra. Deus quis, abençoado. É isso que é interessante. Deus separou os vasos, uns para a salvação, que são os filhos, aqueles que foram lá na eleição, lá antes da fundação do mundo, onde nós lemos aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que nos elegeu os filhos para a salvação, como também outros para não serem filhos, para a perdição. Isso, estamos falando aqui de Deus. Não estamos falando de um homem muito inteligente, não estamos falando aqui de um grande governante, não. Nós estamos falando do Criador dos céus e da terra, daquele que do nada fez todas as coisas. Será que ele não poderia escolher um para a salvação e outro para a perdição? E a pergunta, quem pode mudar isso? Se Deus quis assim. Diz aqui no versículo 22. E que direis, se Deus querendo mostrar a sua ira? Quem é que pode mudar isso, abençoado? Veja aqui em Romanos capítulo 8, volte aí um pouquinho, versículo 29 e versículo 30. Diz assim, ó, porque os que antes conheceu, então tem um grupo, não é isso? Que Deus conheceu, um grupo, veja bem, um grupo. O que antes conheceu, também a este grupo predestinou. A este grupo, Deus predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então diz que aos que, preste bem atenção no que você está lendo, aos que, não a todos. Deus não escolheu a todos, abençoados. Eu sei que pode parecer assim uma coisa injusta, não é isso? Se você pensar com a mente natural, com a mente humana, mas Deus, ele não escolheu a todos. Ele diz bem claro aqui, ó, aos que. Então nem todos participam dessa salvação. Por isso que a religião diz, olha, Deus seria injusto, então você tem que aceitar. A religião quer mudar o que Deus já estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Sabe por que você é filho de Deus? Porque lá antes da fundação do mundo, Deus quis você. Deus escolheu você. Por isso que você é um filho dele, não é isso? Aos que, não a todos. Houve uma escolha, uma predestinação feita por Deus. Deus é que fez essa predestinação. O versículo 30. E aos que predestinou, aos que, não a todos, aos que predestinou. É importante você ler esses detalhezinhos, porque esses detalhezinhos é que liberta a sua mente, te tira da mentira. A religião não lê esses versos aqui, não é isso? Aos que predestinou, a estes também chamou. Lembra que Jesus falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele chega e te chama, e você vai ouvir, porque você foi predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Você não tem escolha. Você não tem escolha, abençoado. Foi Deus que te chamou, você tem que ouvir. Não é isso? Só que tem um detalhe, isso em amor, né? Em amor nos predestinou. Porque uma certa vez um abençoado me falou assim, então quer dizer que eu sou um robô na mão de Deus? O abençoado, o evangelho diz que foi em amor. Não foi uma coisa robotizada. É em amor te predestinou. Deus te amou desde antes da fundação do mundo. Chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. Olha só, é um pacote completo, um serviço completo. Justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. O próprio Deus e que fez todas as coisas. Uma escolha feita por Deus, uma predestinação feita por Deus. E a pergunta é, como é que eu vou perder tudo isso que o próprio Deus fez? Então eu seria mais poderoso do que Deus se você conseguir desfazer
o que eu fiz, você está me dizendo então que você é mais poderoso do que eu, não é isso? Eu fiz uma casa aqui uma certa vez, aí veio um abençoado e destruiu a minha casa toda. Porque ele é mais poderoso do que eu, ele teve mais poder. Se você conseguir desfazer o que Deus fez antes da fundação do mundo, que está escrito aqui, então você está me dizendo que você é mais poderoso do que Deus. Ah, que tremenda essa religião, hein? Que tremenda essa religião. E você não é abençoado. Ninguém é mais poderoso do que Deus. Nem paralelo fica, quanto mais poderoso. Romanos capítulo 8, no versículo 33, vamos ler aqui, dá um pulinho aí, diz assim, ó. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Uma pergunta. Quem pode acusar um escolhido de Deus? Estamos falando aqui de espírito, não é isso? É Deus quem justifica. Como é que eu vou falar para você que você vai perder a sua salvação se foi o próprio Deus quem te justificou? Como é que o reverendo lá vai falar, meu irmão, você vai perder a salvação? Como é que ele vai falar isso para você se foi o próprio Deus que morreu ali naquela cruz, te justificou, te escolheu antes da fundação do mundo, escreveu o seu nome lá no livro, te predestinou, foi o próprio Deus que fez isso? E veja aqui, abençoado, a única pessoa, veja só, a única pessoa que pode te tirar dessa posição é a sua própria consciência. Somente. Mais nada. Quando não entende que Cristo te justificou. Quando o abençoado ele não entende, ele não alcança que foi justificado por Deus, aí pensa que pode perder a salvação. Aí ele vive uma vida aí de escravo. Aí vem aquela pergunta, né, que todo mundo faz. Entenda uma coisa, abençoados. Entenda uma coisa. Você não pode se perder de maneira nenhuma, porque foi Deus quem te justificou. Você, de passo que passe, aconteça o que aconteça, você está salvo. Você é salvo. Desde antes da fundação do mundo. O teu espírito. Aí sempre me pergunto, essa pergunta sempre vem, né, quando nós começamos a falar desse assunto. Então quer dizer que eu posso fazer tudo, posso fazer qualquer coisa, que eu não vou perder a salvação? A resposta é bem simples, abençoado. É uma das respostas mais simples do Evangelho. Pode. Você pode fazer o que você quiser, você pode subir, pode descer, pode ir para lá, pode ir para cá, que você não vai perder essa posição, porque foi Cristo que te colocou. Mas é bom você saber, né, é bom você entender que o que você planta, você colhe nesse corpo de carne. Está bem escrito, bem claro, de Deus não se zomba. Tudo que você plantar, você vai colher nesse corpo de carne. Mas a posição do Espírito, essa aí, abençoado, ninguém muda, porque foi o próprio Deus que nos colocou. Agora, as nossas decisões de corpo de carne, eu já até falei aqui outro dia, eu estou com a dorzinha aqui na perna, não é isso? Porque eu plantei aqui um movimento mais forte do que o meu corpo suportava. Tenho que colher essa dor, estou me tratando para ela ficar tranquila, mas estou colhendo. Isso vai imputar na minha salvação? Não. Você pode fazer o que você quiser com esse teu corpo de carne. Você vai colher. Você vai colher. Eu tive a oportunidade uma vez, porque as pessoas, quando nós falamos desse assunto, as pessoas lembram logo de prostituição. É que vem na frente. Um abençoado, ele era presbítero, chamado de presbítero de um lugar chamado Igreja Evangélica, e ele era igual marinheiro, né? Tinha um filho em cada porto. Aí não conseguiu pagar a pensão lá dos devidos, e eu tive a oportunidade de ver o abençoado sair algemado no portão lá do trabalho, da firma, uma vergonha. Ele perdeu a salvação? Claro que não. Ele perdeu a liberdade, não é isso? Não pagou, não cumpriu lá, plantou mal, um filho em cada cidade, e depois a justiça veio cobrar, ele não tinha como pagar o que ele fez, então perdeu a liberdade. Agora, a salvação, abençoado, você pode ter 500 filhos aí, passar 500 anos na cadeia, que você, se é um filho escolhido por Deus, eu recebo o que seja, você não vai perder a salvação, não é isso? Então entenda, não foi você que se salvou. Isso aqui que é importante você entender. Não foi você, eu sou salvo, porque não fui eu que me salvei, abençoado. Você foi salvo. Isso que é importante você entender. E salvo por Deus antes da fundação do mundo. É isso que você precisa entender. Deus te salvou, não fui eu.
Não foi você, não fomos nós que nos salvamos. Não, eu sou salvo porque eu fiz, eu aconteci. Não, abençoado, não e não. Mais uma vez, não. Foi Deus que salvou você e te colocou nesta posição. Efésios capítulo 5, já estamos aqui chegando ao final. Efésios capítulo 5, olha só o que diz aqui, ó. 5, 20... 26 e 27. Olha o que diz aqui, 5, 26 e 27. Vamos ler aqui mais uma vez, diz assim, ó. Diz assim, ó, 26 e 27. Para santificar, olha o que Cristo, Deus, fez com você. Para santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra. Versículo 27. Para apresentar a Ele mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santo e irrepreensível. Santo e irrepreensível. Como pode perder a salvação? Se Deus, quando olha para você, te vê santo e te vê irrepreensível. Olha, em momento algum, o Evangelho questiona a salvação eterna, abençoado. Em momento algum, de Romanos até Hebreus, não existe esse questionamento de alguém perder a salvação. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que nos fez perfeitos para sempre. Deus nos fez perfeito no Espírito. É claro, salvação eterna trata do Espírito para sempre. Não é que daqui, não, é de antes para sempre. Perder a salvação é mais um engano, uma mentira da religião, que ela usa para manter os filhos cativos na mente. O abençoado fica com medo, não é isso? Então ele se submete a tudo que a religião fala. Traz o seu dinheiro para cá, traz a sua vida, traz a sua família, traz o seu carro e deixa aqui que nós vamos tratar de você se salvar. Abençoado, isso é mentira, você já nasceu salvo. Quando sai desse corpo, continua salvo. Vamos aqui então concluir com palavras de Jesus de Nazaré. Livro histórico de João, João capítulo 15. Olha só o que ele diz, né? Se você não crê em Deus, aí já é um outro problema. 15, versículo 15 também, 15 e 16. Diz assim, ó. Já vos não chamei, não chamarei de servos, porque o servo, olha só, o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, filhos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. E o versículo 16, olha só o que o próprio Deus disse ali para aqueles homens. Não me escolheste vós a mim. Não foram vocês que me escolheram, disse Jesus, mas eu, o próprio Deus ali, vos escolhi a vós. O próprio Deus que nos escolheu, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Palavras de Jesus de Nazaré. Quem escolheu quem? O próprio Deus abençoado. Fomos escolhidos e não podemos nos perder. Essa que é a verdade do Evangelho. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz que nunca, o próprio Deus falando, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Nunca, abençoado, jamais, em forma alguma, em tempo algum, você vai se perder a salvação do Espírito. Passe o que passe, venha o que venha, aconteça o que aconteça. Porque o próprio Deus te salvou, imputou isso no teu espírito. Não existe a menor possibilidade de um filho de Deus se perder. E eu recebo que você seja um filho. Agora, se comporte como um filho, não é isso? Para você ter direito aí às heranças aqui desse reino, uma vida tranquila, uma vida feliz, não é isso? Com a consciência limpa, consciência de filho, mas perder a salvação? Não vai. O máximo que pode acontecer é o pai te corrigir, não é isso? Porque o pai corrige o filho. Se o filho der uma escorregadinha, que às vezes acontece, ele vai te corrigir. Por quê? Porque você é filho e não pode se perder. A correção é para te manter tranquilo aí na posição de filho. Abençoados, recebo que já é a nossa melhor semana. Convido você aí a compartilhar essas mensagens. Convido você a se inscrever no nosso canal para que essa palavra corra, seja glorificada e alcance os nossos irmãos que estão lá na religião pensando que podem perder a salvação. Olha, abençoado, que absurdo um filho pensar que pode se perder. Não pode, abençoado. Então é necessário que essa mensagem, que essa palavra,
chegue até eles, compartilhe as mensagens, fale para eles você também, porque isso aqui não é nosso, isso aqui não é de A, não é de B, isso aqui é a palavra do nosso Pai, e o nosso trabalho, como nós falamos aqui, é explicar o Evangelho da Graça, para que os filhos encontrem a salvação aqui, na mente, no conhecimento. Porque a salvação do Espírito, essa aí já nem se comenta, nem se fala, porque o próprio Deus já fez tudo que tinha que ser feito. Abençoados, melhor semana, recebo que tudo está bem na sua vida e até a nossa próxima reunião. Abençoados com todas as bênçãos.